Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma super live no meu canal no YouTube. Hoje eu vou conversar com o jornalista Alan dos Santos, meu amigo, meu parceiro, né? Ele e Flávio Morgenstern, todo mundo brinca. Ele foi também responsável pela minha demissão da Band, saí da Band por causa do Alan dos Santos, do canal Terça Livre. Alan, muitíssimo obrigado por ter aceitado aqui o convite para participar do meu canal no YouTube. Temos tantos assuntos para tratar. O Alan, que está morando nos Estados Unidos, já tem quanto tempo, Alan? 7 meses. 7 meses. Está lá cobrindo o Brasil e o mundo dos Estados Unidos, cobrindo, né, os principais acontecimentos nos Estados Unidos, e nos últimos meses foram tantos, mas tantos, vamos falar disso também, né? Joe Biden já com mais de 40 dias no governo, mais ou menos o mesmo número de ordens executivas assinadas já também. Donald Trump, CPAC, né, que para quem não sabe é um grande encontro de conservadores. O Alan cobriu lá o CPAC mais uma vez, com entradas bem legais, com vídeos incríveis. Fiquei impressionado com a movimentação, né, como as pessoas estão ali voltadas para aquilo, né, bem diferente do que a gente viu na eleição americana, que foi bem estranha, Alan, bem esquisita. Alan, muitíssimo obrigado por ter aceitado aí meu convite, valeu, vamos bater o nosso papo. E eu costumo começar, né, pedindo ao entrevistado que fale um pouquinho da sua história, né, da onde você veio, como é que foi o seu caminho até chegar a um cara tão ligado em política, sua formação política. Você, como eu, é carioca. É isso aí. Na verdade, carioca não, né? Eu nasci em Nova Iguaçu, né? Então eu sou fluminense. Fluminense. Exato. Mas eu cresci em Madureira, né? Então, aos 5 aninhos eu fui para Madureira. Em primeiro lugar, Lacon, eu quero te agradecer muito, né? Para mim é uma honra estar aqui. Você sabe a admiração que eu tenho por você, pela sua família, pela sua formação, parceria total, pelo seu trabalho, né? Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Eu nasci em Nova Iguaçu, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, e fui criado em Madureira. Dali eu fiz a minha formação de segundo grau técnico em propaganda e publicidade no Rio de Janeiro, Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch. Eu sou a primeira turma da escola. As escolas técnicas, elas têm longa data no Rio de Janeiro, né? A mais famosa de todas é a de Quintino e a de Mauá, né? De Marechal Hermes, Visconde de Mauá. Então essas são as duas maiores, mais antigas escolas técnicas ali desse modelo FATEC, né? E eu sou fruto da primeira turma da Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, que era voltada para a comunicação. É isso que eu ia falar, já ligado em comunicação, desde aquela época. Eu conheci o seu Adolfo Bloch, eu trabalhei na Rede Manchete, tive um bom contato com ele nos 3 anos que eu passei lá. Grande figura. Que legal. Então, e aí a escola era uma escola de inovação, né, voltada toda para a comunicação. Então tinha formação de produção de TV e vídeo, propaganda e publicidade, né? Tinha marketing, e aí depois tinha turismo, outras coisas ali. Mas essa parte voltada para a comunicação era uma novidade no Rio de Janeiro. É uma pena que hoje essa escola está depenada, né? Ela está destruída. Dá uma tristeza ver isso. Esses dias mesmo um amigo em comum que estudava ali também comigo mandou fotos e vídeos da escola. É triste ver como a escola está abandonada. Na nossa época chegou a ter inclusive participação na TV. Não lembro se era TV Escola ou TV Brasil, mas teve programa ali. Salvo engano, a MTV chegou a ter um programa no telhado, né, no terraço ali da escola técnica, e foi uma experiência maravilhosa. Nesse período ali, eu estava bem novinho, eu estava querendo ser padre lá como. Então Mas você chegou a ser seminarista, não? Isso, antes de ser seminarista, eu fui da Fraternidade de Aliança Toca de Assis, que é uma casa que cuida de moradores de rua. Então, naquele período ali, eu terminei meu segundo grau, ingressei então nessa fraternidade para cuidar de moradores de rua, onde eu fiquei 6 anos. Então, eu fiquei 6 anos cuidando de moradores de rua, dando banho, cortando a barba, unha, lavando banheiro, lavando roupa, fazendo comida, dobrando roupa, fazendo tudo que se possa imaginar na casa, fazendo curativo nos irmãos, tanto que a gente acolhia quantos moradores de rua que estavam ainda ali na sarjeta, né? E levava-os para casa para poder cuidar deles. Depois desses 6 anos, então, eu fui para o seminário, estudei durante 4 anos, propedêutico foi no Rio de Janeiro, depois eu fiz a minha formação filosófica no seminário Maria Mater Ecclesiae do Brasil, que é como se fosse uma filial do seminário Maria Mater Ecclesiae que tem em Roma, que também é cuidado pelos Legionários de Cristo. Então lá em Itapecerica da Serra é Legionários, assim como no de Roma.
E aí eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez para fazer o meu ano de teologia na Fraternidade Sacerdotal São Pedro, que só celebra a missa tridentina, em latim, né? E foi aqui que eu Mas você discerni que a fala latim, vocação... né? Você já me Falar, mandou. falar, falar... Olha, gente, eu já recebi algumas orações em latim, né? Que o Alan me mandou, bem bacana. Então, assim, a gente tem algumas orações, porque reza os salmos, os cantos e tal. E foi ali que eu discerni que minha vocação não era o sacerdócio, mas o matrimônio. E aí, nisso eu volto para o Brasil. Nisso que eu volto para o Brasil, eu não me encaixo. É muito difícil, Lacombe, quando alguém sai do seminário, fica assim, desorientado. Eu fiquei 10 anos na vida religiosa, então você fica sem saber o que fazer. Né? Qual é a minha profissão? O que eu já fiz na vida? E aí eu tive bons amigos que me orientaram bem, explicaram que todo o trabalho que eu fiz no período do seminário, tanto no Complexo da Maré ou cuidando de moradores de rua, tem toda uma carga de trabalho voluntário, trabalho de psicologia também com os próprios pacientes, bem dizer, né? E ali eu fiquei meio perdido. Aí surgiu a oportunidade de eu voltar de novo para os Estados Unidos. E aí nisso eu trabalhei no Church Militant, que é um canal católico muito bom, do Michael Voris, muito conhecido no meio católico americano. Mas me incomodava, assim, eu conversava isso com o Voris, né? Que eu queria muito vê-lo falando para além do grupo católico. Né? Porque os temas que ele trata são todos temas internos na igreja. Né? Bispo que não está seguindo a doutrina da igreja, bispo que acaba se vendendo ao politicamente correto, se vendendo sobretudo ao modernismo, né? Que é uma heresia que assola a igreja hoje no momento. Mas ainda é um discurso muito intramuros. E eu falava, Michael, você precisava falar isso para fora, né? Para um público muito mais abrangente, até mesmo para poder levar essa sabedoria milenar de Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo, etc. Né? Tantos padres da igreja e tantos os antigos quanto os novos, né? Intelectuais modernos, né? O teólogo Garrigou Lagrange e tantos outros. Eu falava para ele, você pode levar esse conteúdo para as pessoas que não são católicas, que não são cristãs. Né? Leva esse conteúdo para além do espectro religioso. Mas aí o Michael continua falando para um público católico, né? E aí eu voltei para o Brasil de novo. E aí eu falei, eu vou então criar esse trabalho que não fala exclusivamente para um público religioso. Eu quero falar para um público conservador. E aí iniciei o Terça Livre em 18 de novembro de 2014, com o Ítalo Lorenzon, o Rodolfo Loreto e o Thiago Rachid. O Thiago Rachid e o Rodolfo Loreto tomaram outro rumo, né? Que era um hobby, né? A gente começou como um hangout. Eu não sei se não sei se tu lembra dos hangouts, que era uma ferramenta que tinha no Google. Eu demorei muito, Alan, para perceber esse mundo digital. Eu sempre me mantive muito afastado disso, né? Fui empurrado para isso, porque eu tenho uma certa aversão a esse mundo tecnológico, digital. Demorei muito tempo, né? Muito tempo. Então, aí tinha uma ferramenta chamada Hangout, que ela era muito simples. Para fazer streaming, você só tinha que fazer o login no Google, entrar com a conta e acabou. E ele já reconhecia a câmera do computador, do celular, e pegava o áudio ali e você entrava ao vivo. Não tinha a opção de fazer vinheta, botar nomes embaixo, etc. Mas era uma ferramenta muito boa. E aí, nisso o Terça Livre começou a fazer esses hangouts, né? E o Terça Livre foi crescendo porque acabou sendo o local onde todo mundo ia bater um papo sobre as manifestações que estavam acontecendo. Lembrando que o Terça Livre começa em 18 de novembro de 2014, que é aquele auge de indignação com a reeleição da Dilma. Então tá ali o Brasil tá naquela efervescência ali, né, desesperado para tentar encontrar alguma solução para frear o processo de venezuelização do Brasil, do Brasil virar uma Venezuela. Então ficava ali aquela coisa, então todo mundo ia lá no hangout do Terça Livre, que era o que mais bombava. E depois a gente continuou dando procedimento a isso. E em 2016 a gente decide profissionalizar e fazer com que o Terça Livre virasse um meio de comunicação com financeiro, com cursos para vender e poder sustentar. Até então a gente não tinha nada, umas doações ali no PayPal. Em 2016 a gente toma essa decisão, em 2017 nós lançamos o Terça Livre Curso,
no início, ali, janeiro, né? Lançou em dezembro de 2016, mas começou a funcionar mesmo em janeiro de 2017. Em 2018, o Terça Livre começa a trabalhar na produção de uma revista, cria uma revista, o projeto viabiliza a minha ida para Brasília. Em 2019 eu vou para Brasília, e aí eu acho que a história o pessoal todo já conhece, né? Os políticos ficam inventando, jornalistas também, né, sobretudo, inventando que eu recebia dinheiro da Secom, da família do Eduardo, da família Bolsonaro, né, Eduardo, Carlos, etc. Inclusive, recentemente, nós ganhamos na Justiça o direito de resposta, e agora o próximo passo é um processo civil, um outro criminal, contra o Germano, né, o jornalista Da Isto É, né? que publicou matéria sem nenhum documento, sem nenhuma prova, afirmando peremptoriamente, né, não é insinuando, é afirmando peremptoriamente que então eu recebia dinheiro da família Bolsonaro ou da Secom. E agora ele vai ter que argumentar não com o meu público nem com o público dele, vai ter que argumentar isso diante de um juiz com um bom advogado para poder se safar dessa. E aí, eis-me aqui. Só pedir aqui ao meu moderador, você manda uma mensagem, por favor, para eles baixarem esse volume que está me incomodando aqui, da galera aqui. O estúdio ainda não está com o isolamento acústico decente e o pessoal está todo aqui reunido. O estúdio, na verdade, eu estou estreando meu estúdio que está metade pronto, né? E tem uma turma aqui, não só a minha família, mas tem uma turma de amigos e o volume da televisão lá deles está me incomodando muito aqui. Pedir já que baixem. Desculpa, Alan. Bom, mas então vamos lá. O Terça Livre ele é mais do que um canal no YouTube, né? Vocês são multiplataforma, vocês estão no Twitter, vocês têm outras maneiras de revista online, vocês têm um site, vocês têm. Fala um pouquinho do Terça Livre, como é que foi a progressão do Terça Livre? O Terça Livre começou como um portal, né? O Hangout era só um meio da gente poder ficar ali conversando com o pessoal, interagindo com o público, mas ele começou como um portal, e dali a gente foi caminhando mais para o vídeo, melhorando essa questão do vídeo, e depois a gente foi para uma revista digital, e da revista digital hoje a gente tem toda essa estrutura. Hoje nós temos um diário Terça Livre, porque o assinante do Terça Livre Juntos, né, que era Terça Livre Premium, o assinante do Terça Livre Juntos, ele hoje recebe a revista digital, o diário, que é um PDF diário com um resumo de todas as transmissões que nós fazemos. Então ela vem escrito ali um resuminho. E além do diário, além da revista, o assinante ele tem acesso a uma plataforma de cursos que nós temos. Nós temos uma plataforma de cursos onde não tem, assim, zero de política, não tem assunto de política. Eu achei incrível a Hotmart ter cancelado o Terça Livre, argumentando que não era para ter curso de teor político. Como é que vai ter curso de política com inglês, latim, filosofia, francês, espanhol, literatura? Como é que vai ter assunto político partidário? Mesmo que fosse teor político, sendo teor político de direita, né, um teor político conservador, aí não pode. Porque não pode. No momento em que eles anunciaram que eles não teriam mais cursos ligados à política, eles lançaram um curso. Pois é, então é aquela velha história, né? É como a gente vai falar depois um pouquinho, eu não sei se a gente deve falar um pouquinho de STF, que atropela a Constituição, mas o que seria por si só um absurdo total, e atropela só atingindo quem? Só um lado. Né? Então Sim. É tudo muito complicado, porque vocês, por exemplo, vocês tiveram... Primeiro foi o quê? Foi o Twitter de vocês derrubado? Foi o Twitter pela ordem? Olha, então, vamos lá. O histórico, ele vai desde 2018, né? Em 2018, eles tinham derrubado o nosso Twitter, @tercalivre, né? Esse Twitter, ele ficou inacessível. Você não tinha como acessar esse Twitter. Depois de um ano, ele volta do nada. E a mensagem do Twitter era: nós não vimos nenhuma violação. Primeiro suspende, depois disse que Quanto tempo ficaram para descobrir isso? 1 ano e meio. Aí depois ainda teve uma outra vez, né, que derrubaram, e aí voltou o perfil do Twitter. Depois foi a minha conta do Instagram. Ninguém deixava eu fazer login na minha conta do Instagram. Ela ficou impossível de fazer login. A conta existia, estava lá, mas ninguém podia fazer login. Nem mesmo eu, com o número de telefone, etc. Não deixou fazer. Depois teve a série de cancelamentos, né? Teve cancelamento das plataformas de pagamento. Então, Pagar.me cancelou o Terça Livre. Então, não permitiu mais que o Terça Livre estivesse lá. O Apoia-se, o PayPal
e depois teve o Eduz, que ficou meio assim, vai, não vai, né? O Eduz não nos cancelou, né? Vale lembrar isso, mas como eles ficaram assim, a gente vai avaliar, então nós falamos para Eduz, ó, tchau, um abraço, fique com Deus. Nós vamos então agora procurar outra plataforma de pagamento. E essa agora a gente não vai divulgar quem é, né? Tá lá. E nós temos uma plataforma de pagamento agora. Só que nesse período em que nós estávamos desesperados com o cancelamento da plataforma de pagamento, que é o ganha-pão do Terça Livre, né? É o sustento do Terça Livre hoje. Não é a SECOM, o governo federal, né? Pois é, não é. E eu ia chamar ele pelo apelido, né? Vou levar com mais seriedade aqui. É que eu botei um apelido nele, lembra aquele do Leôncio do Pica-Pau? Então, é o cara que escreveu a matéria na Isto É. E aí, depois que houve essa série de cancelamentos, o que a gente fez? Nós montamos uma parceria com uma equipe muito boa e uma empresa muito boa que hoje está fazendo a plataforma de pagamento, mas ali no meio da campanha. O pessoal está falando que minha voz está baixa. Tá? Eu tô te ouvindo perfeitamente bem. O áudio do Alan está muito baixo. Que a coisa aumenta aqui, vou aumentar aqui um pouquinho. E aí, com a plataforma de pagamento cancelando, nós esperávamos, pelo menos com a audiência que a gente tem no YouTube, né, que hoje é liderança, né, nem a CNN bate o Terça Livre quando está ao vivo, no Boletim da Manhã, Boletim da Noite. O que acontece? Nós pensávamos, vamos alcançar então a meta que nós precisamos para poder sobreviver, fazer a empresa sobreviver, recuperar o fôlego e recuperar toda essa base de assinantes. Né? E o que aconteceu? Aconteceu que o YouTube derrubou o nosso canal. Motivo número 1. Tá? O Trump fez um pronunciamento com repórteres na frente de um helicóptero ou de um avião dos Marines. Eu não lembro se era um helicóptero ou um avião. Sinceramente, não lembro. Sei que o Trump fala com repórteres pela primeira vez. Ele está falando com jornalistas. Ainda como presidente dos Estados Unidos da América, ele fala aos jornalistas sobre o banimento dele no Twitter. O que o YouTube disse? O YouTube disse que esse vídeo era promoção de uma organização criminosa violenta. Quando nós mostramos isso para o juiz, o juiz falou assim, não dá. Não dá mesmo. Assim, os outros argumentos todos são muito sólidos, mas esse argumento para o juiz foi crucial. O YouTube dizendo que nós promovemos uma organização criminosa violenta ao reportar em português, porque a legenda estava em português, para o público brasileiro e para o mundo inteiro que quisesse assistir o vídeo em inglês com a legenda em português, um presidente, ainda em exercício, falando do banimento de uma plataforma de comunicação, ou seja, uma rede social. Mas isso é um algoritmo, isso vem por conta de denúncias de quem não tem o que fazer? Porque, por exemplo, a doutora Fabiana Barroso, que você conhece, ela está com o canal no YouTube dela suspenso. Rodrigo Constantino está com o canal dele principal suspenso. E o Rodrigo Constantino recebeu o primeiro aviso dizendo que o canal dele tinha sido temporariamente suspenso por conta de conteúdo pornográfico e nudez. E aí ele, que história é essa? Então, o que parece é que as pessoas tentam, de alguma forma, denunciar um canal que não tem nada de errado, como se tivesse. Bom, graças a Deus, eu ainda estou livre disso tudo, mas tive a minha live. Se vocês forem procurar a minha live com o Dr. Alessandro Loyola, que tinha mais de 400 mil visualizações já, ela foi eliminada. A gente foi informado de que essa live foi eliminada por desinformação, porque o Dr. Alessandro Loyola questionava e indagava, e cheio de argumentos, né, o lockdown, né, a guerra contra o tratamento precoce e por aí vai. Então esse vídeo não existe mais. Podem procurar à vontade no meu canal. Nem falei com o Dr. Alessandro ainda, mas depois vou divulgar o livro dele, já que a live foi eliminada, né, deletada, apagada. Eu vou fazer um bom trabalho para divulgar o livro do Dr. Alessandro Loyola. Então, o que te parece? Isso é por conta de algoritmo? É uma perseguição interna já que há contra vocês? Não, é gente que não tem o que fazer e fica tentando eliminar vocês de qualquer maneira? Isso é um tema bem que não pode ser não pode ser abordado de modo superficial, porque o que está acontecendo nesse exato momento é que
empresas privadas com monopólio em vários países, né? Existe um oligopólio ali dessas empresas, que nós comumente chamamos de Big Tech. Essas empresas, elas querem decidir coisas que estão para além da letra da lei de cada país. Ou seja, não importa qual é a lei americana, não importa qual é a lei brasileira, eles querem tomar decisões baseando-se nos termos de serviço. Então, aqui nos Estados Unidos, talvez eles ainda tenham a proteção da seção 230. No Brasil, que foi o nosso caso, o Terça Livre é o primeiro canal no YouTube, na história do YouTube, que uma vez, aspas, banido, né? Mas foi banido de fato, né? Retornou por decisão judicial. Ou seja, nenhum canal retornou ao YouTube. O Terça Livre é o primeiro caso no mundo. Então, mas, Alan, por quê? Retornou no Brasil, né? Porque eu falei para você, meu amigo na Alemanha disse, olha, aqui não estou conseguindo acessar. Aqui a Lucky. Quando vai voltar o Terça Livre aqui no Japão? Quer dizer, lá também não voltou. Só no Brasil voltou. E por que você? Como é que vocês conseguiram retomar o canal? Então, nossos advogados argumentaram, primeiro, uma violação contra a lei do Marco Civil da Internet, né? Porque isso aí é censura prévia. O Terça Livre é uma empresa, tem um CNPJ, atua fazendo jornalismo. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta. É uma empresa de jornalismo. Assim como a TVT também é. Eu não acho que a TVT não é uma empresa de jornalismo. Claro que é. Só que é petista, foi criada, conseguiu concessão de TV na época que o Dirceu estava à frente ali de alguns ministérios, né? Junto com Lula. Alguém pode questionar a existência da TVT, né? A TVT ganhou muito dinheiro vendendo imagem para Globo, para SBT, para todos os canais, quando o Lula fez aquele showzinho, aquele showmício dele, no dia que ele deveria ter sido preso pela Polícia Federal, e ele estava fazendo showzinho. Então, a TVT também é uma empresa de jornalismo. Goste ou não, ela existe e ela é uma empresa de jornalismo. O PCO tem o Diário PCO, o PCO Diário, não lembro o nome, mas que atua fazendo jornalismo e análise política. Por que eu tenho PCO está indo bem, né? O pessoal está acertando mais, né? Defende a liberdade, defende a democracia, não quer cancelar ninguém, não quer banir ninguém, porque essa é a questão. O PCO é uma exceção na esquerda, né? E eu não vejo isso entre os conservadores, entre os liberais, entre o pessoal à direita, esse ímpeto, essa vontade, essa ânsia de cancelar quem está à esquerda, quem pensa de forma diferente. Juro, posso estar enganado, mas eu não vejo isso, né? A esquerda aplaude quando tiram, né, o Terça Livre do YouTube, quando o deputado Daniel Silveira é preso de forma ilegal e inconstitucional, quando, né, eliminam as contas, as redes sociais do ex-presidente americano, Donald Trump. Se existe é pouco, não é nada comparado ao que vem do outro lado, né? E se existe não é organizado, né? Como na esquerda, que tem até Sleeping Giants sendo divulgado pela Folha e por aí vai. Eles têm toda uma organização. Eles têm um gabinete, né? Um gabinete que circula ali e que caminha. Então, voltando a essa questão do que essas Big Techs estão fazendo, não é apenas a censura à liberdade de expressão, é a censura de um lado do debate. Veja que não é a liberdade de expressão que está em jogo, é a liberdade de expressão dos conservadores. Porque a esquerda continua podendo fazer o que quer. É impressionante isso, eles podem falar o que eles quiserem. Hoje, eu acho que hoje seria impossível você ter um programa de humor como nós tínhamos no Wayne's World, no famoso Saturday Night Show, acho que era esse o nome. Né? Live, Saturday Night, né? Isso. Então, o Wayne's World, quando tinha um programa lá, eles entrevistaram o Aerosmith, e é só botar no YouTube mesmo, bota lá Aerosmith, Wayne's World, você tem o Tyler, junto com acho que o baterista da banda, descendo o pau no Stalin. Eles criticando o comunismo do leste europeu. O que hoje eu acho que seria impossível de nós termos um programa de humor criticando duramente, stalinismo e criticando a esquerda em si, né? Então, isso hoje não está sendo permitido. Eles estão dizendo que é
que é algo que não pode, porque pelos motivos XYZ. Aí você, no mesmo show, hoje em dia, né, o Saturday Night Live, você vai encontrar uma série de programas que está simplesmente atacando a direita. Atacando, não gosto do termo atacar, né, mas fazendo críticas, zombando, tirando sarro da direita e nunca da esquerda. Nunca. Então por que que um lado virou um humor pode... muito militante, né? Um lado só. Por que que um lado pode e, por exemplo, um Hipócritas não pode? Né? Por que que o Porta dos Fundos pode fazer o que quiser e por que que o Hipócritas não pode? Né? Então, existe hoje uma decisão dessas Big Techs que é uma decisão editorial. E essa decisão editorial, eles são editores, eles então precisam ser corresponsáveis por tudo que acontece. Recentemente... O Trump tentou de todas as maneiras provar isso e mudar a lei, Exato. né? E enquadrá-los nessa lei, né? Como editores, né, de conteúdo. Aconteceu algo muito triste, uma fatalidade esses dias no Brasil. Um jovem com seu Instagram mostrando a namorada morta. Ele tinha acabado de matar a namorada. Eu vi um gamer, né? Matou a namorada, filmou ali para todo mundo, foi pro restaurante, continuou publicando, falando de como ele matou a namorada. O Instagram será corresponsável pela transmissão desses dados, dessas informações que esse rapaz fez? Então, se eles querem ser editores, eles precisam, então, ser corresponsáveis por tudo que acontece. Inclusive, né, eu falar murder, assassinato. Inclusive assassinato. Então, eles vão ter que tomar uma decisão. E o que a gente está percebendo, e foi isso que fez o Terça Livre vencer a ação na justiça, é que, de acordo com o Marco Civil da Internet, e inclusive o direito do consumidor, né, o que o YouTube fez foi censura prévia, né, não permitido pelo Brasil. Aí alguém diria assim, né, mas, Alan, é uma empresa privada. Né, é uma empresa privada que ela pode tomar a decisão que ela quiser. Sim, desde o momento em que ela trouxer para mim o acordo que nós temos, né? Então está aqui o acordo entre o Google e o assinante da conta, né? Você tem ali os termos de serviço. Ele precisa dizer em qual minuto do vídeo, qual minuto e por que aquilo ali viola o termo XYZ. É assim que funciona. Ele não pode simplesmente falar assim, ó, não gostei de você, estou cancelando o serviço que você contratou. Porque eles ganham dinheiro com a gente. E é isso que as pessoas não sabem. Então, não é só o Lacombe que é um fenômeno no YouTube. Não é só o Terça Livre, não é só a Jovem Pan. Você que tem 1 seguidor, 0 seguidor, que usa o YouTube, você está dando dinheiro para o YouTube. Você é consumidor final. O YouTube ganha dinheiro com você. Então, ele tem que respeitar o direito do consumidor. E aí? Não, e ignoram até a competição, né? A competição igual, leal. O Parler é um exemplo, né? Fizeram de tudo para evitar, para impedir que o Parler, no momento em que o Twitter estava com uma censura pesada, que o Parler crescesse e conseguisse ganhar espaço. Quer dizer, não satisfeitos de já terem o seu próprio monopólio ali, o seu oligopólio, eles ainda querem, né, eliminar qualquer um que apareça ali querendo também entrar no jogo. É complicadíssima a situação. E a luta fica pior, Lacombe, quando você descobre quem que mantém a maior parte esmagadora da internet no mundo. Hoje, a Amazon e o Google juntos, eles podem apagar uma pessoa da internet, bem dizer. Com muita dificuldade, alguém pode conseguir uma CDN ali e burlar não, né, mas conseguir caminhos e driblar as brechas, ele pegando as brechas e conseguir estar na internet. Mas hoje o que essas Big Techs estão fazendo, então Facebook, Google, a Amazon e qual mais? E o Twitter, né, esses 4 aí, eles têm monopólio. Eles têm um monopólio que não tem como competir com eles. E onde está, então, a tão sonhada liberdade de expressão e liberdade de imprensa? Então, eles violam tudo isso, né? Eu fiquei muito triste de ver, por exemplo, o jornalista Pedro Doria, do Estadão, comemorando mesmo. Pedro Doria, trabalhei com a ex-mulher dele muito tempo, a Leila Sterenberg. Então, assim, eu fiquei muito triste de ver o Pedro Doria felizão. Triste não, triste por ele, né?
Falei assim, puxa, o cara tava com uma carreira meteórica aí como biógrafo de prostituta, né, do Bruninho Sufistinha. Falei assim, pô, o cara, jornalista de Estadão, etc. E aí daqui a pouco o cara, qual o assunto que ele vai tratar? Não, então você tem narcotráfico, você tem conflito quase nuclear entre Estados Unidos e Putin, né, entre Biden e Putin. Você tem policiais que não podem atuar no narcotráfico. Não. Ele pega lá o assunto do momento que nós vamos tratar, que agora é terça livre, está derrubado e vamos celebrar. Eu falei assim, um jornalista fazendo isso? Aí você acessa, como eu faço, Lacombe. Eu não tive a sorte de conhecer as estrelas do jornalismo, como você teve a sorte não só de conhecer, de conviver e trabalhar com eles. Como eu me contento? Eu acesso memoria.bn.com.br, não, acho que é memoria.bn.com.br ou memoria.bn.br. Memoria.bn.br, que é o site da Biblioteca Nacional, e fico ali lendo jornais de outrora, né? Jornais de tempos idos, onde nenhum jornalista começava a frase com pronome oblíquo átono, nenhum jornalista ficava enchendo linguiça. Eu já vi frases começando com lê, com me. Não, Deus me livre. Não dá, não dá. E aí você tinha colunistas, jornalistas, que não só tratavam de temas essenciais e fundamentais, como tratavam o dia a dia de um modo, assim, com classe, né? Humor. Né? Qual é o mérito do grande jornal de esquerda? Qual é o mérito do jornal de esquerda Pasquim? Né? Foi introduzir o termo bicha. Né? Eles mesmos se glorificavam disso, né? Introduzimos Nossa, a hoje palavra em dia já não. bicha. Imagina, um jornal de esquerda. Não Um teria jornal como. de esquerda. Né? E aí Eu me lembro acabou. eu me lembro da sua emoção quando você participou lá do meu programa na Band com o Flávio, nosso amigo Flávio Morgenstern, e o Alexandre Garcia, em Brasília, entrava pelo telão e você falou, puxa, que emoção estar aqui participando de um mesmo programa que o Alexandre Garcia, que eu amo de paixão, é um grande ídolo meu. Alexandre é tive, velho, né? tive a sorte de trabalhar com ele 6 anos no Bom Dia Brasil, bom, eu fazia os blocos de esporte, né? Ele ia substituir o Chico Pinheiro. E a gente, mas assim, o período ali anterior a entrar no ar e posterior, café da manhã que a gente tomava junto, era bom demais. Deixa eu dar uma olhada aqui nos recados. A Vanderson César, Lacombe Alan, aí sim. Luciana Araújo, não sei onde fico, se é nessa live ou na terça. Cláudia Carvalho, por que o nome terça? Tá. Aí agora. Cláudia Carvalho, por que o nome Terça Livre? Só explicar ao pessoal, né? O Lacombe tinha me convidado quando a gente nem sabia se o Terça Livre ia voltar ou não. Então por isso que a gente está fazendo. Por isso que você aceitou. Desculpa, do... tirei você de lá. Não, mas vocês ficam mais tempo do que eu no ar, então você pode a gente fica 2 horas. Saindo daqui, eu vou correndo para lá. Então, por que Terça Livre? Manda um abraço para todo mundo lá. Manda sim. Por que Terça Livre? Porque começou numa terça. Só isso. Era o dia que a gente podia fazer as transmissões. E aí botou esse nome. Mas óbvio que a gente quis dar também um sentido a isso. Então, o Ítalo, Rodolfo, Thiago Rachid e eu, somos os quatro são católicos, né? Então, nós queríamos, de alguma maneira, que o TL de Terça Livre suplantasse a teologia da libertação, que é o anel do Chico Pinheiro, né? Chico Pinheiro usa aquele anel de Tucum, simbolizando a teologia da libertação e tal. E aí, nós falamos... Aqui para mim, eu vou te mostrar o que eu tô lendo agora todo dia de manhã. Peraí que eu pego. Beleza. E aí eu criei... conhece? Caminho, São José Maria Escrivá. José Maria Escrivá. Eu tô todo dia, que foi um presente do Álvaro Siviero, que talvez você conheça também, que é um grande pianista maravilhoso. Nos conhecemos na gravação especial de Natal da Brasil Paralelo e nos tornamos grandes amigos. Parece que a gente se conhece há muito tempo. E o Álvaro que está acompanhando, mando meu abraço para o Álvaro, está aqui todo dia de manhã. Eu abro leio aqui um tópico. Ele me deu também um terço, abençoado pelo Papa Bento XVI, tá? Não é o Francisco. Ainda que eu respeite como chefe da igreja, o Ratzinger é bem melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente queria fazer isso. Nós queríamos que o TL de Terça Livre suplantasse a teologia da libertação. E eu vejo muito bons jornalistas aqui, católicos, que estão atuando na imprensa. O Arroyo, que está junto com a Laura Ingraham, os dois juntos trabalhavam na EWTN, que é como se fosse uma canção nova aqui nos Estados Unidos, e é muito grande, muito forte, é um canal maravilhoso.
E os dois agora eram jornalistas lá na WTN, estão na Fox News. E a Laura Ingraham é uma das maiores audiências da Fox. Então ela só pede realmente para os dois ali que ganham até de seriado, futebol Tucker americano, Carlson. que é o Tucker Carlson e o Sean Hannity. E nós queríamos trazer esse jornalismo que é transparente, fala o que acredita para o Brasil. Nós não tínhamos, então eu falei assim, vamos nós então criarmos esse nosso hangoutzinho aqui na semana e depois ficou diário. Mas era para trazer esse jornalismo que muita gente não conhece. Aqui nos Estados Unidos é comum, né? Você tem programas de rádio. Eu estava vindo para cá e estava escutando o Dennis Prager junto com o Dinesh D'Souza numa análise fantástica, sensacional sobre o cenário político americano na Fox News. Né? E o Dennis Prager falando abertamente, ele que é judeu, falando abertamente com uma jovem que se converteu ao cristianismo. Eu nem sei se a menina é católica, evangélica. Essa menina se converteu ao cristianismo depois de, infelizmente, presenciar um atentado horrível na escola dela, onde o coleguinha de classe dela matou algumas pessoas e depois se suicidou. E ele falando ali para ela essa experiência, como essa experiência mudou a sua vida. Então, assim, por que nós não podemos ter jornalistas falando da mudança espiritual e qual é o benefício que traz uma mudança espiritual para uma pessoa? Por que mudanças espirituais não cristãs, nada contra, mas por que mudanças espirituais não cristãs podem ser ditas em qualquer meio de comunicação que tá tudo bem, mas se for falar de cristianismo já não pode? Por que nos Estados Unidos você tem a Wonderwood, acho que esse é o nome dela, esqueci o nome dela, Carrie, alguma coisa, o nome dela, a música dela é Jesus Take the Wheel, Senhor, toma a direção. Uma música que não é uma música de igreja, não é uma música para se tocar na igreja, é uma música country, para tocar no carro, você ouvir. A música fala literalmente, Jesus toma a direção, cuida da minha vida. Por que aqui nos Estados Unidos pode-se ter música pop falando de valores espirituais? E por que aqui nós podemos ter jornalistas falando do valor espiritual do cristianismo e no Brasil só pode o que não é cristão? Complicado. Olha, o Gilberto Bastos está pedindo que eu mostre de novo o livro Caminho. Do José Maria Escrivá, é um livro com pensamentos, com frases, né? E eu todo dia, quando acordo, faço aqui minhas orações e depois pego o livrinho que o Álvaro Siveiro me deu e leio lá uma frase, um tópico e guardo aquilo. São sempre mensagens bem, assim, que nos enchem de força e de energia. Hoje eu me lembro da frase. Eu tenho trabalhado muito, né? E a gente às vezes fica um pouco, eu não esmoreço jamais, mas é muito trabalho. Assim, eu começo às 6 da manhã, a hora que eu levanto, e às vezes paro 9 da noite. Então, colunas para jornais, lives, cursos, redes sociais, compromissos não faltam. E era uma frase sobre isso, né? Se o seu entusiasmo já não está no mesmo nível, né, se apegue ao amor. O seu amor continua forte, então continue. Podemos falar do Danilo Gentili, Daniel Silveira, porque tem um gancho aqui da Aninha Joana, que está acompanhando a gente. Ela não concorda com o que aconteceu com o Danilo, quer dizer, teve a prisão, até onde sei, ainda não foi preso, teve a prisão pedida né, pela Câmara dos Deputados, porque fez lá um tweet, acho que o pessoal sabe o que aconteceu, né, que a população entrasse no Congresso e socasse os deputados por conta da tal da PEC da imunidade, que a gente estava chamando de PEC da impunidade. Né? Acontece que a Câmara dos Deputados referendou lá uma ação ilegal e inconstitucional do STF, né, quando permitiu a prisão do Daniel Silveira, inventaram essa PEC da imunidade. Agora, eu sou contra, claro que eu sou contra a PEC da imunidade, mas também não vou defender que ninguém entre lá para dar pancada, né, em nenhum parlamentar. E ela diz o seguinte: não concordo com o que aconteceu com o Danilo, mas quando você defende a injustiça, e aí é preciso dizer que o Danilo defendeu a prisão do deputado Daniel Silveira, não tem ninguém nem hora para a injustiça bater a sua porta. Foi o que aconteceu com o Danilo. Ele é tolo. Então, a gente tem isso, né, Alan? As pessoas não percebem, elas estão defendendo o banimento de quem pensa de forma diferente, daqueles que são contrários a si, e a censura desses, querem tirar os espaços, querem sufocar, mas uma hora chega e batem a sua porta. Olha, isso me lembra a história de um diretor de teatro na Rússia, quando ele... Porque quando você tinha que fazer uma apresentação de teatro na época do Stalin, você tinha que usar atrás um quadro enorme do Stalin.
troço enorme, assim, pomposo, aquela coisa, pompa e circunstância ali. Você tinha que usar aquele glorioso Stalin. Se você não usasse, então você seria punido. Foi o que aconteceu com esse diretor de teatro. Ele foi preso e foi espancado e estava sofrendo na cadeia. Um amigo dele, muito próximo do Stalin, vira e fala assim, pô, por favor, ele é dos nossos, né? Ele só não colocou o quadro lá, não foi nenhum ato subversivo, coisa do tipo. Nós precisamos aliviar o sofrimento dele, né? Por favor, te peço como um amigo e tal. Aí o Stalin, tá bom, então você quer aliviar o sofrimento dele, é para agora. Eu faço isso nesse exato momento para você. No dia seguinte ele recebeu a notícia de que o cara foi fuzilado, né? Foi executado. Então, autoritarismo, ele não conhece amigos. Não existe amizade no autoritarismo. Não existe parceria, né? Então, o que o Danilo Gentili acabou celebrando, né, uma ação ditatorial, vamos dar nome aos bois aqui, né? Por que é ditatorial? Porque quando você rasga a Constituição e diz que o artigo 53 da Constituição já não vale mais nada e o deputado precisa ser punido de uma maneira distinta daquela que ele poderia ser punido em outras, por exemplo, em primeira instância ou num processo por difamação, calúnia, coisa do tipo, quando você começa a punir indivíduos não baseando-se na culpabilidade, ou seja, você tem a pena, você tem a culpa. Então, quando você começa a atribuir uma penalidade que não está de acordo com a culpabilidade da pessoa, aquilo ali não tem freio. Significa que existe uma autoridade, e uma autoridade judiciária, que é a mais grave ainda, né? A maior, né? A Suprema Corte. Né? Exato, que seria aquela que iria resguardar o país numa situação de caos. Então, se tem algum desvio por parte do executivo ou o legislativo já não está mais fazendo o que deveria, então todos ficam ali voltados, né, esperançosos de ver a Suprema Corte resolver esse imbróglio, resolver esse problema. E aí, de repente, o que acontece com o Daniel Silveira? Ele é preso sendo parlamentar, tendo imunidade parlamentar, e é preso por um crime que ele não cometeu. Ou seja, para você ser preso, você tem uma série de crimes que você tem que fazer. Aí inventaram que o flagrante seria o vídeo na internet. E que seria um crime inafiançável. Inventaram um crime e disseram que era inafiançável e inventaram um flagrante eterno, o tal do mandado de prisão em flagrante. Aí o Danilo Gentili acha isso lindo e maravilhoso porque é um desafeto. Né? Eu não gosto desse deputado, não gosto do que ele disse, ele é bolsonarista, eu não gosto do Bolsonaro, então vai ser assim que eu vou tratá-lo. É muito triste, porque eu conheci o Danilo, fui várias vezes lá eu estive no programa dele também, foi muito simpático comigo, foi muito gente boa. Sim, ele era muito gente boa, ele gostava muito do Terça Livre, elogiava, tem vídeos dele falando bem do Terça Livre, e do nada, né, ele cai aí então... Bom, não foi só ele, né? Não só ele, tem uma... Lobão divulgou o endereço da minha casa afirmando que eu recebia dinheiro da Secom, né? Também vai receber um processo, né? Depois do jornalista da Isto É, vai todo mundo um por um receber um processo, porque é a maneira que eu tenho de poder provar ali, olha, vocês estão difamando e me caluniando por várias coisas que, se você deixar, vira bola de neve, né? E aí, voltando à questão do deputado Daniel Silveira, foi triste ver a Câmara dos Deputados fazendo um pré-julgamento dele, quando, na verdade, ela estava ali, né, para considerar aquela prisão ilegal. Exato. Né? E 364 deputados votaram a favor de uma prisão totalmente legal e inconstitucional, fazendo um pré-julgamento. Meu Deus do céu, deixa para o Conselho de Ética, deixa para, sabe, injúria, difamação, incitação à violência, mas não é um crime inafiançável, não é um crime, né, não é em flagrante. Então é tudo muito difícil. Deixa eu mandar aqui um Deise Pravato, Deise de Assis, São Paulo, Lacombe, Alan, manda um abraço para mim, abraço, Deise, para eu me sentir aí com você. Deise. Beijos. A Mayra Cristina, sabe por que alguns países estão se recuperando apesar do vírus? Porque se uniram contra o vírus e não contra o seu presidente. Aí a gente pode falar um pouquinho disso, né? Como é que a gente define, já que estamos falando de todos esses atropelos à Constituição, como é que a gente define aquelas pessoas que enxergam no presidente Bolsonaro uma ameaça à democracia, um projeto de ditadura?
Como é que essas pessoas podem não ter um olhar acurado? Não precisa nem ter um olhar muito acurado, não. Mas como é que elas conseguem não perceber, fazem questão de não perceber movimentos ditatoriais, né, no STF, por exemplo? Como é que se explica isso? Assim, de onde vem todo esse ódio contra um presidente, contra um governo federal, contra o executivo? As raízes, elas não são, para mim, na minha perspectiva, elas não são simplórias, sabe, Lacombe? Existe um problema muito profundo no Brasil, que é um problema de ordem intelectual, né? Onde as pessoas acabam encarando a ficção como realidade, e aí depois você tem todas as paixões humanas que vão levar isso à loucura, como aconteceu agora, recentemente. Eu estava vindo para cá e eu vou até abrir aqui o nome do rapaz, como é que é o nome do cara que escreveu aqui? Ronald Rios. Ele escreveu: da próxima vez, gira, Adélio. O truque é girar. Ah, mas isso tem muito, né? O coletivo de arte que joga futebol com a cabeça ensanguentada do Bolsonaro. E aí, só que esse cara não é um qualquer, né? Esse cara aqui não é um qualquer. Eu não sei nem quem é, mas ele não é um qualquer. Ele tem 203.500 seguidores com perfil verificado, né, no Twitter. E ele... Você pode falar impeachment ou morte, não pode? O Freixo falou isso, o Chico Sá falou isso. Exato. E aí... Publicaram isso. A raiz, ela é, sim, de origem intelectual. Você tem um país que não tem mais vida intelectual, foi destruída, e onde não reina a inteligência, reina a vontade. E o reino da vontade é muito perigoso. É o reino do gosto. Eu gosto, eu não gosto. Eu odeio, eu amo. Né? Você não tem uma razoabilidade nas decisões. E o presidente Bolsonaro, ele, com todos os seus limites, né, com todas as suas imperfeições, como, por exemplo, a decisão de colocar o Cássio Nunes como ministro da Suprema Corte, etc. É um erro enorme. E mesmo com todos esses limites, vale lembrar que você só pode comparar um presidente do Brasil com outros presidentes do Brasil. Eu acho que isso é o mínimo razoável possível. Você não tem como comparar o presidente do Brasil com a rainha da Inglaterra, ou o primeiro-ministro da Inglaterra, ou o rei da Espanha, ou o primeiro-ministro da Espanha. Você não tem como comparar o presidente do Brasil com outro governo, a não ser que você queira comparar posturas, comportamentos, etiqueta, etc, etc. Comparando o presidente Bolsonaro com todos os outros presidentes anteriores a ele, pelo menos desde a tal da redemocratização, né, o presidente Bolsonaro não se comportou como Collor, não se comportou como Sarney, não se comportou como Itamar Franco, não se comportou como FHC, não se comportou muito menos como Lula, não se comportou como Dilma, não se comportou como nenhum desses outros que nós mencionamos aqui. Então ele, by far, né, ele é hoje o melhor presidente que o Brasil já teve nas últimas décadas. E por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Óbvio, um povo que está ferido na sua inteligência, ele acaba obedecendo no grito. Como se eu falar para você, coloque esse elefante dentro dessa tampinha aqui de garrafa, e eu falar que todas as pessoas são obrigadas a colocar um elefante numa tampinha de garrafa, todo mundo sabe que isso é uma ordem impossível de ser cumprida, por causa da inteligência. Por mais que você esteja devotado a obedecer essa autoridade, quando você vê essa autoridade querendo obrigar algo que racionalmente é impossível, ou seja, que é irracional, né, você percebe que aquela pessoa já não poderia mais estar no posto em que ela se encontra. Porque ela tem um problema cognitivo, ela tem um problema intelectual. Nesse exemplo do elefante numa tampa de refrigerante, é fácil você reconhecer onde está, né, qual é o hiato intelectual dessa pessoa com a realidade. Nos pontos onde a nuance ela é sutil, você precisa ter uma elite intelectual que possa dizer para a massa, né, olha, eu conheço esse filme, eu conheço esse roteiro, eu conheço esses personagens, não sigam por esse caminho que é perigoso. Onde está a elite intelectual do Brasil? Foi para o saco. Não existe mais. Uma elite intelectual que não reconhece o Rodrigo Gurgel como o maior
mestre de literatura do Brasil, que era o homem que dirigia ali, que julgava o prêmio Jabuti. Ah, não, mas ele é amigo do Olavo de Carvalho. Custa julgá-lo pelas suas obras? Custa julgá-lo pela sua formação? Custa julgá-lo por aquilo que ele diz? Não, ele é amigo do Olavo. Pronto, Rodrigo Gel não pode ser considerado um grande escritor. Aí quem é um grande escritor? Aí pega um qualquer aí, né, que tocou rock and roll, tem amigo de rock and roll, escreveu livrinho, e pai, tá, bota lá, Academia Brasileira de Letras. A elite intelectual do Brasil acabou. Ela não lembra dos seus antigos escritores, ela não lembra dos mais recentes. Né? O Brasil é o país da ingratidão. Até hoje não existe uma gratidão decente em relação ao Carlos Lacerda. Até hoje não existe uma gratidão decente no Brasil, por exemplo, em relação a Herberto Salles. Bom, caiu o sinal do Alan. Espero que a gente consiga retomar daqui a pouquinho, porque eu prometi a vocês que ele falaria dos Estados Unidos. O Alan está morando nos Estados Unidos já faz 7 meses, né? E ele cobriu agora há pouco tempo o CPAC, né? Na Flórida, na Conferência da Ação Política Conservadora. Fez uma cobertura muito boa, muitas informações, mostrando uma mobilização enorme dos americanos em torno do conservadorismo, né? Foi num hotel ali em Orlando, e o Alan fez realmente vídeos incríveis. Opa, voltou. Estava aqui falando que estamos, que a gente... Eu estava adiantando a parte final aqui da nossa live, porque você está há 7 meses. Tá bom, concordamos totalmente sobre a elite intelectual, e eu, mais do que ninguém, sinto muita falta dos grandes intelectuais, porque, como neto de um imortal da academia, convivi com todos que faziam visitas à casa do meu avô, convivi com grandes intelectuais, Pedro Nava, Drummond, José Montelo, Luiz Viana, no Sabadoile, que era um encontro de intelectuais aos sábados na casa do maior bibliófilo que o Brasil já teve, Plínio Doyle, que era o melhor amigo do meu avô. Então, concordo totalmente, a gente está mal só para sacramentar, né? Só para sacramentar. Aí, se a Suprema Corte precisa consultar, ou debater, ou falar com alguém sobre algum... chama o Felipe Neto. E isso explica por que o Brasil hoje tem esse ódio ao presidente Bolsonaro. Mais do que o ódio à pessoa do Bolsonaro, o Brasil não sabe ter gratidão por quem realmente está fazendo alguma coisa pelo país. Ponto final. E isso já perdura décadas. É o país da ingratidão. Esses nomes todos que você falou aí... Deixa eu te fazer uma pergunta bem delicada. Por exemplo, não dá para negar que o Michel Temer fez um bom governo de transição, dentro das possibilidades que ele tinha. E alguma coisa que ele tenha feito de bom compensa o fato de ele ter indicado o Alexandre de Moraes para o STF? Pois é, né? Então, assim, não dá para aturar uma coisa dessa, né? Por que indicar um homem que só foi advogado, um advogadinho aqui, num caso aqui, outro ali, depois vai ser Acho que era um bom professor de direito constitucional, né? Aliás, os livros dele o desmentem o tempo todo como juiz do STF. Né? Pois é, eu espero que tenha sido ele mesmo que escreveu. Bom, essa é a dúvida que paira. Não, porque não é possível, porque senão ele é literalmente uma pessoa que se comporta como um psicopata, e precisa ser assim, retirado do cargo por incapacidade mesmo intelectual. Ele está senil, ele ficou louco. Porque se ele é o autor do livro, então esse homem ele precisa estar no hospício imediatamente. Ele não pode fazer o que está fazendo sendo o autor dos livros que escreveu. Vamos lá para a parte final. Bom, 7 meses dos Estados Unidos, você chegou ainda com o Trump no poder, está acompanhando ali esses primeiros 40 e poucos dias de Joe Biden, né? Cobriu o CPAC, né, a Conferência da Ação Conservadora, Política Conservadora. Que Estados Unidos são esses que você está vendo aí desde que você chegou? Por que transformação o país está passando? E que caminhos você enxerga para esse país, que é a única superpotência do mundo ainda? Sim. Olha, o debate conservador, aqui nos Estados Unidos, ele ainda está muito superficial. Eu podia jurar que depois de um CPAC, America versus Socialism, né, América contra o Socialismo, que foi o do ano passado que eu cobri, eu achei que desse ano eles iriam engrossar a voz e falar, né, a ameaça chinesa, por exemplo, né, uma coisa desse tipo. Não houve. Você tinha ali alguns painéis,
do Joshua Phillip, que é um grande amigo meu, da Epoch Times, do Trevor Loudon, nem lembro se teve um outro, teve acho que um terceiro painel falando sobre o perigo chinês, né? Então, o conservadorismo americano, ele precisa voltar-se para aquelas discussões mais profundas, dando nome aos bois, porque se você acessar o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, né? Então é só botar no Google aí, pessoal. The Communist Party of the United States Program 2015. Só botar lá no Google, em inglês mesmo. Não sei se em português aparece. Você vai encontrar o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos. Não é o Democrata, Partido Comunista. Tudo ainda que o Democrata hoje em dia esteja quase lá, né? Então, mas aí que está o ponto. Tudo o que os democratas estão fazendo e tudo o que o Biden está fazendo está no programa do Partido Comunista dos Estados Unidos. Então, por que não chamá-los de comunistas? Por que insistir de chamá-los de liberais? Ou por que insistir em chamá-los de progressistas? Por que insistir... Né? Cachorro é cachorro, gato é gato. Você não pode chamar cachorro de gato, gato de cachorro. Entendeu? Elefante não é mamute. Entendeu? Tigre não é onça. Tem que dar a especificação ali de cada nome. Né? E o que eles estão fazendo é comunismo. Né? E isso não aconteceu. Eu, inclusive, conversei isso com alguns palestrantes do CPEC. E falando com o Matt Schlapp, que é quem organiza o CPEC, é um grande amigo do Trump, eu comentei com ele da necessidade, hoje, dos conservadores do mundo inteiro trocarem experiências. Não é criar um Foro de São Paulo conservador, coisa do tipo, não. Mas trocar experiências. Por que o Brasil consegue resistir a uma onda comunista com tantos mais meios do que o que tem aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui ainda tem um ou outro na Suprema Corte que sabe ler e escrever, né? Então, aqui não. No Brasil, já no Brasil a situação é diferente. Então, por que nós conseguimos resistir a isso? Né? Por que nós não temos os bilhões, ou os milhões, ou até aquela grana toda que tem todos os conservadores aqui? A galera tem grana aqui. Você tem Daily Wire, que contratou a atriz que estava fazendo Star Wars, que foi demitida da Disney, foi contratada por um órgão de imprensa conservadora. Imagina um terça livre numa condição dessa? Vai demorar muito. Né? Então, eles têm meios aqui. E por que o Brasil consegue? Graças ao professor Olavo de Carvalho, que nos ensinou a dar nome aos bois, né? Pontuar as coisas. Então, aqui nos Estados Unidos, eles precisam acordar para essa situação. O Trump, ele já mostrou no CPEC que o que existe de resíduo de direita nos Estados Unidos está na mão dele, não está na mão do Partido Republicano. Então, ele volta, então? Não, ele já, com certeza. Do lado de fora do hotel, Lacombe, eu gravei o vídeo. Eu vi seus vídeos, cercado de seguidores. Sim, a multidão, e assim, Biden comunista, China, né, Biden que é capacho da China, etc. A multidão pró-Trump contra o Partido Comunista Chinês. Aí você vai no establishment do Partido Republicano, essas coisas não estão, essas palavras não estão na boca deles. Que o Biden é um comunista e que o Trump é a liderança política da direita americana. Então, existe essa distância entre o povão, que está em número muito, muito, muito superior a qualquer cara que tem carguinho ali no Partido Republicano, e essa distância ela precisa ser encurtada. O Trump simplesmente sepultou essa distância, colocou ali, olha, eu sou o candidato de vocês, não tem outra escolha, né? Tá aqui o meu nome, tô aqui para servi-los, e foi isso que ficou claro no discurso do Trump. Então, eles precisam urgentemente sair desse medinho de ficar perto do Trump e enfrentar Biden e sua trupe, né, cientes de que eles são comunistas e não progressistas. Para a gente encerrar, bom, você é chamado de extremista, eu, volta e meia, me chamo, até eu sou chamado de extremista. Esse pessoal não toma uma cerveja com a gente, lá como o dia que eles tomaram uma cervejinha com a gente, bater um papo, comer um queijinho num boteco, ouvir um cartola, eles vão mudar de ideia. Aqui. Eles vão mudar de ideia. Um elogio a você aqui, a pessoa ficou impressionada, eu já não estou mais achando. Como é que você, pô, que cara idôneo, que cara bom, que cuidou 6 anos de moradores de rua, quer dizer, você talvez, pelo seu jeito, né, um pouquinho mais incisivo às vezes, né, um vocabulário, né, às vezes, você sempre que está comigo, você se comporta de uma maneira, um lord inglês, mas às vezes eu entendo.
O professor Olavo de Carvalho fala que o palavrão, como é que ele fala que o palavrão de vez em quando é necessário, que você não soltar um palavrão, você tá meio que quase que concordando com o outro lado, dizendo seus absurdos. Eu confesso que, assim, entre amigos, talvez, eventualmente eu use, mas não como você usa melhor. Né? Mas vamos lá, somos extremistas, só tem extrema-direita, você sabe que só tem extrema-direita, né? Não tem extrema-esquerda. Extrema-esquerda. Então, diga. Não, o cara que pediu aqui, da próxima vez, gira, Adélio. Isso aqui não é extremismo, entendeu? Não, absolutamente. Não, o PSOL, o PSTU, o PCO, o PCB, PDT, esses partidos não são de extrema esquerda. Os partidos são de esquerda, porque não existe extrema esquerda. Mas digamos que há extrema direita. Extrema direita há. Não tem nem direita. Para você. Não tem um partido, pelo amor de Deus. Tá faltando. Mas então, para a gente encerrar, você gosta de filosofia, de teologia. O que pode ser extremo, né, na nossa vida? Algo pode ser extremo? É perigoso falar isso lá, porque quando você fala que tem extremo, você conheceu os limites. Né? Você conheceu, e você está do lado de fora. Na história da filosofia e na história da ciência, percebe-se claramente que todo observador, a primeira coisa que ele precisa entender é onde ele está. Onde eu estou observando? Eu estou perto, né? Eu gosto de usar coisinhas físicas assim, né? Eu estou perto demais, eu estou numa distância suficiente, eu estou longe demais. É necessário entender qual é a posição que nós estamos para analisar o cenário político. Então, se você tem um grupo organizado que tem influência na TV, no rádio, no judiciário, no Congresso, e que esse grupo organizado já invadiu terras, não acha nada demais degolar pessoas, porque não tem ninguém criticando o Estado Islâmico. Né? Quando tem manifestação contra Israel, você tem bandeira do Estado Islâmico na Avenida Paulista. Eu já provei isso já. Então não acha nada demais o pessoal do Estado Islâmico degolar jornalista. Quando você tem grupos organizados, políticos, que apoiam tudo o que acontece na Venezuela, em Cuba, né? Aquela história toda que a gente sabe que é horroroso. Né? A China não indicou agora que a homossexualidade pode ser classificada como doença mental? Você viu alguém falando isso é um absurdo? Não. Pois é. Então, o que acontece? Quando você tem um grupo religioso, um grupo político, todos eles ali, unidos, com uma massa assim, totalmente amorfa, sem nenhuma organização. Porque se tivesse organização, o Carlos não me odiava. Sei lá, não sei se ele me odeia, mas o Carlos me deu um unfollow, o Carlos Bolsonaro. Não gosta de mim. Né? Cadê então o baba-ovo, a organização criminosa, coisa do tipo? Tipo, o Carlos não me segue. Ele não era seu chefe no gabinete do ódio? Hein? Pois é. Então, você tem isso aí. Você tem um outro grupo de um outro lado que está totalmente... É muito cacique para pouco índio, tem uma galera, tem tudo quanto é tribo ali dentro, não tem convenção, não tem debate, não tem formação intelectual, não tem revista, não tem livro publicado, quando publica um aqui, outro ali, às vezes não é fruto daquela organização. Enfim, então não tem como medir os dois dentro de um mesmo espectro. Como é que você vai medir algo que está estruturado, organizado, pensado, trabalhando há um século, né? Nós estamos em 2021, pelo menos o texto da Internacional que eu mais cito no Terça Livre, por exemplo, é de 1921. Né? Então, há um século, esses caras estão aí trabalhando, atuando. Como disse o Oswaldo Peralva, no livro Retrato, né, que todo comunista odeia que mencione o Oswaldo Peralva, né, que foi membro, número 2, né, número 2 do Partido Comunista no Brasil. Então, o Oswaldo Peralva relatando o antissemitismo, do socialismo soviético, as atrocidades, as loucuras que eles fazem. Por que um grupo é tão bem estruturado e organizado, conhecido pelos seus crimes, conhecido pelos seus genocídios, e um outro grupo que, pelo amor de Deus, no auge da sua criminalidade, solta um porra, um vai tomar não sei o quê. Cara, como é que um lado degola, mata, sequestra, entendeu? Apoia genocídio, e o outro lado simplesmente fala assim, pô, a gente precisa parar com isso aí de alguma maneira. Aí esse lado, vai dizer o Barroso, é o pré-iluminista. O Edson Fachin, na segunda-feira, né, num evento da OAB, disse que a democracia brasileira está sob ataque.
Falei sobre isso no meu programa na Rede TV. Ele não estava diante de um espelho, que aí eu entenderia, entendeu? Não, mas não era, Olha só, para a gente terminar, a Rosane Camille, eu acho que é Camille. Como eu comecei aqui falando que o Alan dos Santos me demitiu lá da Band, porque eu levei o Alan lá, o Alan acabou me demitindo. Ela fala, lembro que o Lacombe foi demitido da Band depois que levou o Alan lá. O mundo dá voltas e há males que vêm para o bem. É verdade, Alan. Muito obrigado a você e o Flávio Morgenstern. Eu nada contra a Band, pelo amor de Deus, nada contra a Globo como instituição. Eu tenho restrições ao jornalismo, tanto de um quanto de outro, mas sou grato às duas empresas muito. E sou muito grato a você também, Alan dos Santos, pela parceria, né? Espero que a gente converse mais. Eu participei outro dia de uma live, nossa, que orgulho, com o Alan dos Santos e o professor Olavo de Carvalho. Foi no seu Instagram, nem me lembro mais, foi no seu Instagram. Não, foi, né? no meu canal no YouTube, que o YouTube... no seu canal no YouTube. Pessoal, o YouTube vai ter que devolver, porque eu fiz uma live no meu canal pessoal. Eles queriam punir o meu canal pessoal depois que eles puniram o canal da minha empresa. Tipo, CNPJ, CPF, para esses caras nem vale, né? Não gosta... Agora eu gostaria de dar um recado, Lacombe. Claro, por favor, fique à vontade. Não, olha, só para avisar para você que vai ficar aqui na descrição da live todas as redes sociais, as suas, do Terça Livre, para o pessoal voltar a apoiar, voltar a acompanhar, quem se perdeu nessa maluquice toda que o YouTube causou, banindo o seu canal. Então todo mundo aí está convocado para dar uma olhada nos links e seguir o Alan, seguir o Terça Livre e colaborar e contribuir, porque ele não tem nada de história de blogueiro, bolsonarista, parem com isso, tá? Alan é jornalista, é um cara super sério e vale a pena seguir. O recado que eu tenho para dar aqui é para um público que não vai chegar no Terça Livre, que é algum jornalista que veio aqui para caçar pelo em ovo, coisa do tipo. O recado que eu tenho para dar para esses jornalistas é o seguinte, olha, ou deve haver o debate entre os jornalistas, ou vocês serão os próximos. Então acordem. Acordem. O que aconteceu com o Danilo Gentili é lamentável. Ninguém tolera uma coisa dessa. Então, parem de ficar com esse bater pezinho, de ter medo de debater com jornalistas do Terça Livre, do Brasil Sem Medo, do Senso em Comum. Parem com isso, né? Vejam, vamos olhar para o nosso passado, o que aconteceu durante o período que você chama de ditadura, o regime, sei lá, militar, o período militar. Vamos aprender com a nossa história, vamos aprender com grandes homens como o Lacombe, que não tem nojinho de conversar com um jornalista ralé como eu. Então assim, é necessário abrirmos o debate transparente, sem medo, porque é a única maneira da gente poder realmente prevenir que o povo fique refém de políticos canalhas. Porque uma das funções sacerdotais mais belas do jornalismo é ser aquele meio, né? Por isso é mídia. É ser o meio onde leva o anseio do povo sofrido para o ouvido de quem está nos três poderes, não apenas em um, no executivo, no legislativo e no judiciário. Esse trabalho sacerdotal do jornalismo pode não estar sendo feito de maneira profissional, como você teve a sua formação, você que é jornalista está nos assistindo. Pode ser que não seja tão profissional como o trabalho que você teve, a formação que você teve, mas essas pessoas, elas têm o coração na mão e querem levar a verdade para o povo. Então, assim, ou estende a mão para ajudar jornais pequenos que vão surgir na sua cidade, no seu município, ou então chama para o debate sem medo. Não tenha medo. É a única maneira. Não desista nunca de questionar, de indagar, de ser curioso, desconfiado, né? E de agradecer pelo debate, pela argumentação, pela contra-argumentação. Trabalhe sempre pela liberdade de expressão, pela liberdade de opinião, mesmo para aqueles que pensam de forma diferente de você. É basicamente isso, né? Liberdade para todos, pelo amor de Deus. É isso. Alan dos Santos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela conversa. A gente se vê em breve, a gente está sempre trocando uma figurinha. Em breve a gente se vê. Tudo de bom, vida longa para você, Terça Livre. Pessoal, boa noite e até a próxima. Obrigado. Valeu, Lacombe. Deus abençoe. Amém.